Para a gente começar a falar sobre o assunto, a gente precisa pensar nos pilares da segurança da informação, que é a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade. Esses 3 pontos devem ser aplicados aos dados pessoais que a empresa trata quando a gente estiver falando da segurança da informação, da segurança desse banco de dados pessoais. A confidencialidade tem por objetivo o quê? Permitir que os dados pessoais se mantenham confidenciais. Então, é impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso a esse banco de dados e tenham acesso a essas informações. A disponibilidade tem por objetivo fazer o quê? Que os dados estejam ali disponíveis para serem usados quando for necessário. Então, tem como objetivo evitar a perda ou a destruição de dados de forma indevida, acarretando ali numa perda do seu próprio banco de dados. E a integridade tem por objetivo manter os dados, as informações de forma íntegra, correta. Então, tem como ponto principal evitar que pessoas não autorizadas modifiquem aquele banco de dados ou pessoas autorizadas modifiquem de forma indevida aquele banco de dados. Então, a ideia da segurança da informação é manter esses 3 pilares, promover mecanismos que esses 3 pilares sejam observados em relação ao seu banco de dados quando o assunto for tratamento de dados pessoais. Então, a LGPD, quando trata sobre o tema segurança da informação e boas práticas, ela tem exatamente por objetivo evitar algumas ações quando relacionadas ao tratamento do dado pessoal, quando relacionadas à segurança do banco de dados, dos dados pessoais. Uma dessas ações que ela se pretende evitar que aconteça, proteger, é de um acesso não autorizado, ou seja, pessoas que não tenham autorização acessem aquele banco de dados. Um exemplo prático disso pode ser um empregado que não tenha liberação para ter acesso àquele determinado banco de dados, mas utiliza de uma credencial de um colega de trabalho que tem essa autorização para ter acesso a áreas restritas. Então, ali a gente está diante de um caso de uma pessoa não autorizada tendo acesso a um banco de dados. E isso tem como objetivo o quê? Exatamente observar, garantir a confidencialidade desses dados pessoais. Outra ação que se pretende proteger dos dados pessoais é a destruição ou a perda desse banco de dados. A destruição é exatamente o dado sumir, Você não ter mais ali o dado, é destruir o dado, ele não está mais acessível. E a perda é quando isso acontece de forma involuntária. Então, se você tem um banco de dados físico, por exemplo, e o estabelecimento pega fogo ou é inundado numa enchente, você perde aquele banco de dados. Ali, então, você está deixando de observar o quê? Exatamente a disponibilidade daqueles dados. Então, o objetivo é garantir que aqueles dados estejam ali disponíveis para serem usados quando necessários. Outra ação que se pretende proteger com a segurança da informação é a alteração desse banco de dados, que seria a modificação desses dados por pessoas não autorizadas ou a modificação por pessoas autorizadas, mas de forma indevida, uma alteração indevida nesse banco de dados. Um exemplo que a gente pode dar, um exemplo prático, é um fraudador que entra num determinado banco de dados e altera os dados pessoais ali, as informações dos dados, para aplicar golpes, por exemplo. E o objetivo de se evitar essa modificação do dado pessoal é exatamente garantir a integridade daquele dado pessoal, que aquele dado esteja correto para quando da sua utilização isso não cause nenhum prejuízo tanto ao titular de dados quanto ao agente de tratamento. Outra
situação, outra ação que se pretende proteger com a segurança da informação é a comunicação desses dados, é a revelação, a exposição desse banco de dados. Um exemplo prático, um hacker que tem acesso a um banco de dados, sequestra um banco de dados e expõe esses dados na internet, por exemplo. Isso é uma exposição desse banco de dados do agente de tratamento. E mais uma vez o objetivo aqui é se proteger, se garantir a confidencialidade desses dados pessoais. Então veja que todas as situações que a LGPD traz são situações realmente onde se expõe, né, onde se quebra a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade desses dados pessoais.